Ora, boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos hoje, na sessão de hoje, falar um pouco sobre o desenvolvimento da linguagem e da consciência linguística e perceber que aquilo que pode ser importante para um também será importante para o outro e perceber também porque é que a consciência fonológica é tão importante para a aprendizagem da leitura e da escrita e o processamento da linguagem oral, que impacto é que tem neste processo de aprendizagem das competências académicas iniciais que são tão importantes. Então, começamos pelo desenvolvimento, aquisição e desenvolvimento da linguagem, que é feito, não é? Como se de uma escada se tratasse, não é? E nós não podemos passar desta fase para esta sem passar por algumas etapas e que a falha de uma destas etapas pode ter implicações e consequências para aquilo que se pretende aos 6 anos, que é a criança estar pronta para aprender a ler e a escrever. E, portanto, é fundamental que um bom desenvolvimento da linguagem oral pelo impacto que esta tem na linguagem e na escrita e nas aquisições que daí advêm. Como podem ver neste quadro, temos aqui a informação. Vou tentar aumentar, não sei se dá. Não dá. Mas também aquilo que eu vou dizer é o mais relevante. Este quadro está organizado tendo em conta os domínios linguísticos, fonológico, semântico, sintático e pragmático, e o grande objetivo é perceber de facto a importância do sistema fonológico face àquilo que é o processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Como veem, é o primeiro a emergir e o primeiro a estabilizar em termos articulatórios. Daquilo que é a produção da criança. Portanto, a estabilização do sistema articulatório pressupõe que haja uma estabilização do sistema fonológico. O que não é apenas isto. A criança pode articular tudo com precisão, ser capaz de produzir, mas ter alterações nas representações mentais ao nível fonológico, e isso vai trazer consequências, já vamos ver um pouco mais à frente. E, portanto, os aspectos iniciais que a criança tem, a par da pragmática, não é? A troca de vez, a resposta, o olhar em resposta à mãe, desenvolve-se e, portanto, à entrada para a escola, por volta dos 5 anos, nós esperamos que a criança produza as coisas, as palavras, de forma correta. E, portanto, vocês sabem, não é? Uma criança que à partida entra para a escola ainda a não produzir tudo completamente, deixa-nos a pulga atrás da orelha e convém avaliar e ver se a criança tem algum aspecto que possa influenciar na leitura e na escrita, porque também pode não ter, ok? E portanto, o objetivo era mesmo mostrar-vos que o sistema fonológico, por emergir e estabilizar mais cedo do que os restantes domínios linguísticos, de facto é a face, não é, para outras alterações. Portanto, a existência de uma alteração e que podem ser despistadas relativamente cedo, porque nós quando começamos a perceber que a criança não produz bem os sons, que há muitas substituições, que há substituições que ultrapassam a idade esperada, essas alterações podem ser a face de uma série de outros aspectos, de uma alteração de fala, de uma alteração de linguagem, podem ser consequentes a um déficit, por exemplo, cognitivo, outro tipo de alterações que existam, e pode não existir aparentemente nada até na oralidade, mas nós na dislexia temos uma alteração fonológica nas representações mentais. Há menos com dislexia que podem também ter alterações na oralidade, mas há muitos que não têm. Mas existe um déficit que é de natureza fonológica ao nível das representações mentais da fonologia, ok? Do sistema cognitivo. Então, o módulo fonológico é de facto muito importante e é a face, pode ser a face de alterações a vários níveis e, portanto, é um importante sinal de alerta a ter em conta, não é? E, portanto, uma avaliação nesta área pode ser importante para despistar e atuar de forma precoce e de forma preventiva. E porque muitas vezes a sua alteração tem implicações na aprendizagem da leitura e da escrita, e é isso que nós vamos aqui ver hoje. Só a título de exemplo, vermos aqui também a tal escadinha do ponto de vista daquilo que é a discriminação dos sons da fala, que lá está, é importante discriminar. Se a criança não discrimina adequadamente
provavelmente não vai criar representações adequadas. Portanto, uma criança que tenha dificuldades de discriminação auditiva, que não perceba, por exemplo, a diferença entre um F e um V, muito provavelmente, até podendo ser capaz de produzir, as representações que se vão desenvolver não vão ser as adequadas e isso vai ter impacto. Nós vemos muitas vezes na leitura e na escrita o F e o V são das coisas que mais são trocadas, não é? E que numa fase inicial de contacto com a leitura e com a escrita pode acontecer, porque os sons são parecidos. O que acontece é que a criança rapidamente lida com isso, percebe as diferenças e ajusta. O manter deste tipo de erros além do segundo ano, pronto, convém ser visto. É claramente um sinal de alerta para outras questões. Ao nível da produção, da expressão, vemos exatamente que começamos com produções que não têm de um significado linguístico, estão no nível pré-linguístico, mas que estas vão contribuir para a estabilização do sistema fonológico, não é? A criança começa por chorar, o próprio choro tem padrões diferentes, não é? A criança chora de forma diferente e tem um padrão melódico diferente quando chora, quando tem fome, não é? Portanto, os primeiros sorrisos, as primeiras gargalhadas vão se transformando, algo que não é linguístico passa a ter um significado linguístico e, portanto, a criança começa a produzir quando palra, não é? Passa a um período que é o da lalação, pá, portanto, e aos poucos passa a haver uma reduplicação silábica, que geralmente é CV, e os primeiros sons utilizados são sons como o P, o B, o T, são oclusivas, e só depois é que passam a produzir mais tarde sons como o R, como o Lhe, pertencem a uma classe que é das líquidas e que é mais complexa em termos fonológicos também. E, portanto, há um desenvolvimento que é, de facto, muito importante e que contribui também para a estabilização das tais representações de que eu vos tenho vindo a falar. Também aqui temos de pensar na sílaba, não é? Porque se pensarmos apenas no som, há aspectos que ficam em falha, por exemplo. A criança pode ser capaz de produzir já o ure em cara e que emerge até relativamente cedo. Aos 3, 4 anos a criança consegue produzir ure. A dificuldade não é com o ure, é com a sílaba em que ele ocorre. A criança pode dizer cara, mas, por exemplo, de continuar a dizer pato para prato ou pota para porta. Estão a ver? E aqui tem a ver com a estrutura silábica. Portanto, primeiramente emergem as sílabas tipo V e CV e os ditongos, que é a tal ramificação da rima, e depois é que passa a produzir palavras em que temos uma consoante a seguir à vogal, como pasta ou as, não é? E só mais tarde temos consoante vogal glida, algo que as semivogais estabilizam, os ditongos, desculpem, estabilizam nesta altura, como coisa como cais, seria esta sílaba, e o ataque ramificado começa a emergir. Mas a verdadeira estabilização de coisas como para, tra, é o último aspecto a ser encontrado no desenvolvimento da sílaba. Portanto, e nós percebemos que a entrada para a escola o ideal é que a criança já consiga dizer tudo, não é? Não é suposto uma criança que entre para o primeiro ano não ser capaz de dizer porco nem prato, não é? Portanto, é suposto isto estar estabilizado. Então, porque efetivamente existe um contínuo no desenvolvimento linguístico, não é? E o desenvolvimento até fonológico e da linguagem oral não termina aos 6 anos, não é? Portanto, nós continuamos a aprender e a linguagem escrita contribui para o desenvolvimento da linguagem oral, designadamente o desenvolvimento lexical, que nós continuamos a adquirir vocabulário ao longo da vida. Algumas estruturas sintáticas só são adquiridas pelo contacto formal da aprendizagem da leitura e da escrita. E, por exemplo, estou a lembrar-me, em termos morfológicos, a segunda pessoa do plural, não é? Vós, tirando algumas exceções e alguns contextos, ninguém usa isto. Portanto, as crianças aprendem isto pelo contacto com a escolarização e portanto, não. Isto para vos dizer que há esta influência e que a consciência linguística está no meio das duas. Portanto, promove a aquisição da linguagem oral
e o treino de consciência linguística leva ao desenvolvimento da leitura e da escrita, mas a leitura e da escrita também promove o desenvolvimento da linguagem oral e da própria consciência linguística. E, portanto, não é de estranhar, não é, que se existindo alterações na linguagem oral, que possam existir alterações na linguagem escrita. Não é? Muitas das crianças têm problemas de alfabetização, de literacia, têm a origem destes problemas está na linguagem oral. Portanto, a metalinguagem é então a capacidade de refletir sobre a linguagem de forma mais ou menos implícita ou explícita e de forma mais ou menos elaborada e que passa por uma primeira sensibilidade às propriedades da linguagem, passando para a consciência linguística e depois então para o conhecimento metalinguístico e sendo o expoente máximo, quando nós falamos de gramática e damos gramática na escola, é um exercício de metalinguagem. Importante também dizer que aquilo que é válido para a linguagem é válido para a metalinguagem, no que diz respeito aos circuitos de processamento implicados, à compreensão e à expressão. Eu posso fazê-lo em termos metalinguísticos também. Posso fazê-lo relativamente a... E, portanto, como eu estava a dizer, contemplamos, como vimos ontem, aspectos de fonologia, de morfologia, de sintaxe, de semântica para a linguagem. Quando falamos de metalinguagem, de consciência linguística, devemos contemplar também estes aspectos. Então, devemos considerar que o desenvolvimento linguístico acontece e termina no conhecimento metalinguístico. Portanto, o conhecimento metalinguístico evolui a par e passo com o desenvolvimento linguístico, ainda que este seja anterior, obviamente, não é? E, portanto, o conhecimento metalinguístico é posterior a capacidades de compreensão e de produção linguísticas, não é? Como é que a criança pode refletir sobre palavras se não produz palavras, não é? Portanto, percebê-las e produzi-las são capacidades importantes para o desenvolvimento do conhecimento metalinguístico, da consciência linguística. E geralmente exige um treino especial além de ouvir e falar, porque as crianças adquirem a linguagem pelo contacto com a língua. Qualquer criança, se eu tiver uma criança que nasceu em Portugal e for com ela para a Inglaterra, ela vai adquirir o inglês, a criança vai adquirir a língua pelo contacto que tem com ela. Enquanto que ler e escrever não basta ter contacto, é preciso haver treino para acontecer. E a consciência metalinguística acontece também, é preciso haver este treino também. Portanto, e é isto que nos permite passar de um conhecimento que é implícito para o conhecimento explícito. Este conhecimento implícito é aquilo que, quando a criança fala, eu consigo perceber como é que está a sua gramática interna através do uso que ela faz da língua. Não é? Se a criança diz, eu fazia um jogo, eu consigo perceber que esta criança ainda não... Os verbos irregulares podem ainda ser um problema para esta criança, não é? Não é ela que me diz, eu tenho problemas com os verbos irregulares. Não. Eu é que tenho o treino específico que me ajuda a fazer isso. Mas, através da análise que nós fazemos da linguagem da criança, nós conseguimos perceber estes aspectos de gramática interna. E o conhecimento explícito é já esta consciência de regras. Quando as crianças começam a dizer, não é assim que se diz, ele disse mal. Portanto, revela já alguma consciência das regras, apesar de ser uma coisa ainda muito incipiente. E, portanto, é a capacidade já para refletir e conhecer as regras que regem o uso da linguagem oral e escrita. Perceber, mais tarde, por exemplo, que o O pode ser... pode ter o valor de O ou o valor de U ou o valor de O também. E, portanto, a consciência linguística, como eu dizia há pouco, ocorre em todos os domínios linguísticos. Portanto, se eu estou a falar de fonologia, eu tenho consciência fonológica, não é? Se eu estou a refletir sobre aspectos que se relacionam com a formação de palavra, eu estou a falar de consciência morfológica. Se me refiro às regras de formações de frases, por exemplo, corrigir frases gramaticais, a criança ser capaz de corrigir ou de organizar uma frase desorganizada, é um indicador já de consciência sintática, não é? Se estou a falar de pragmática, do uso social das regras da linguagem, é consciência pragmática. Se falo das relações e interpretações dos significados, estou a falar de consciência semântica. Se estou a pensar em aspectos relativos ao próprio vocabulário,
Tu podes falar de consciência lexical, de consciência textual, quando já estamos ao nível do texto e num nível mais avançado. E, portanto, nós podemos até juntar, muitas vezes juntamos a consciência morfossintática, acabamos por juntá-la no mesmo nível. E, portanto, temos aqui alguns indicadores de consciência fonológica: segmentar, reconstruir fonemicamente, ou seja, os sons, sílabas, discriminar, repetir, pronto, vários indicadores que podemos utilizar para a fonologia, para a semântica e para a sintase. E, portanto, que nós podemos que devemos ter em conta. Perceber que os indicadores de sensibilidade ocorrem entre os 3 e os 7 anos, e a partir dos 6 anos é quando há de facto um reconhecimento da estrutura segmental e já das regras. Portanto, a consciência linguística passa por estes indicadores de sensibilidade, depois para o reconhecimento da estrutura, identificação das palavras, das sílabas, dos sons, e mais tarde, depois exatamente a compreensão de segundos sentidos, usá-las e aplicá-las, identificar ambiguidades semânticas, ser capaz de justificar, por exemplo, uma gramaticalidade dizendo que não se fez, quando a criança diz o meninos, que não utilizou o plural adequadamente, e portanto já estamos num nível mais complexo. Aqui vamos nos centrar essencialmente na formação na consciência fonológica. Hoje vamos só dar um lamiré, porque nas próximas sessões é que depois vamos desmontar aqui estas questões todas. Então, a consciência fonológica, existem N definições, mas eu acho que a consciência fonológica é exatamente isto: é a noção de que o oral pode ser segmentado em unidades menores. E como é que elas são segmentadas e como é que elas são compartimentadas. Passamos por esta noção de fronteira de palavra, que é essencial, apesar de em muitas publicações nós não encontrarmos consciência de palavra ou consciência de frase, porque isto depois também difere um pouco de autor para autor. Esta noção de que a menina são 2 palavras, não é? Porque no oral nós não temos espaços. Na escrita nós conseguimos segmentar as palavras pelos espaços em branco, mas na oralidade não temos. Então uma criança, muitas vezes, quando escreve a menina, não tem a noção de que isso são 2 unidades. E esta noção de fronteira de palavra é uma noção que muitas vezes se mantém com dificuldade, principalmente em meninos com algum tipo de perturbação, não é? E o que é que eles juntam? Eles não juntam menina com meu. Muitas vezes juntam a menina, portanto o determinante artigo com o nome, portanto palavras de função com palavras de conteúdo, porque as palavras de função não têm uma representatividade concreta e tornam-se mais difíceis e são mais abstratas para as crianças. E, portanto, esta capacidade de segmentar uma frase em palavra, não é? Aquilo que eu vos dizia, primeiro há a noção das unidades de conteúdo e só depois é que há a noção das unidades gramaticais ou de função, como os determinantes artigos, os pronomes, as preposições, as locuções, portanto, todos esses aspectos, ok? E, portanto, se estamos a falar de consciência fonológica, temos de ter variáveis que sejam relevantes na fonologia e é com essas variáveis que nós temos de trabalhar independentemente do nome que a gente lhe der. Se estamos a falar de fonema ou de som, mas é importante perceber que há esta cadeia, não é? E que vem do enunciado até ao som, eventualmente aos traços distintivos, se precisarmos de trabalhar discriminação, por exemplo, do vozeamento, como eu já vos falei. E, portanto, refletir, manipular a estrutura de um enunciado oral independentemente do seu significado. Daí a importância e terem entrado as pseudopalavras para as metas curriculares. O que é uma pseudopalavra? Uma pseudopalavra é uma palavra que não existe na língua. Então, até para que é que serve a gente agora andar aqui a ler palavras que não existem na língua? Isso não faz sentido nenhum. Qualquer palavra que eu não tenha tido contacto com ela antes, para mim é uma pseudopalavra. Só quando eu lhe atribuo um significado e ela entra para o meu léxico, é que passa a ser uma palavra. Então é extremamente importante que as crianças, perante uma palavra que elas não conheçam, consigam perceber as regras fonológicas que estão na base para conseguirem descodificar essa palavra. Porque um leitor fluente, e vamos ver um pouco mais à frente, não sei se talvez já na sessão de hoje, para não estender isto muito, mas quando eu olho para uma palavra,
Um leitor fluente lê as palavras de forma global, nós não descodificamos. Os leitores mais novos é que precisam descodificar. Mas, se eu estou perante uma palavra que eu não conheço, uma palavra mais difícil, uma palavra mais extensa, eu preciso de recorrer a mecanismos de descodificação. Isto serve para a minha língua materna e serve para as segundas línguas que eu aprendi ou que adquiri, não é? E muitas vezes nós temos de fazer isso. Domingo ligar, vamos lá pensar nos sons, de sílaba a sílaba. E, portanto, nós precisamos de, por um lado, ter esta noção de ser capaz de refletir e manipular esta estrutura sonora independentemente do seu significado. Claro que o significado é importantíssimo para a compreensão. São mecanismos superiores, mas os mecanismos designados de inferiores, como é o caso da descodificação, são fundamentais para depois acedermos ao significado. Ok? E portanto podemos falar em consciência de palavra ou em consciência lexical quando segmentamos uma frase em palavras, podemos falar de consciência silábica quando o foco está na sílaba, podemos falar de consciência intrassilábica quando manipulamos os aspectos que estão dentro, as unidades que estão dentro da sílaba. Exemplo, quando eu falo de rima, estou a falar da estrutura interna da sílaba. Quando eu digo pão, da rima, esta rima. Porque geralmente a rima que é utilizada para trabalhar é muita rima versificada e aí já vamos, contamos às vezes com mais do que uma sílaba. Quando as crianças com dislexia, que trocam imensos prás com os pares, o que é que elas estão a trocar? O que elas estão a trocar é os segmentos que estão dentro da sílaba. O re, que pode ocupar a posição de ataque ramificado, em pre, que é pre mais a, que é diferente de ser p mais ar. Estão a ver? E estamos a manipular o ataque e a rima. Vamos ver depois isto mais em maior profundidade, mais à frente, com alguns exercícios. Mas é extremamente importante que a criança reconheça a posição e a ordem dos constituintes dentro da sílaba, ok? Porque se ela não detectar esta diferença, depois também não vai conseguir ler e escrever, e quem trabalha com estes meninos sabe bem a dificuldade que às vezes eles têm. E depois, obviamente, a consciência segmental ou de fonema, que é um indicador, é um pré-requisito. A identificação de segmento inicial, de som inicial, é condição básica para a aquisição do princípio alfabético, de que um som corresponde a uma letra. E a aquisição do princípio alfabético é o início da cadeia da descodificação, não é? E é isso que vai permitir à criança juntar um P com A e fazer pá, e juntar um T com O e fazer tó. Perceber que em carro, o primeiro som que se ouve é que e não cá. E muitas vezes, quando nós pedimos a crianças no primeiro ano, e às vezes já andando à frente no primeiro ano, porque o som começa banana, eles muitas vezes dizem ba. E isto é um sinal de alerta a ter em conta. E portanto, olha, pensando na colega Antónia, que está aqui com a coordenação, pode ser interessante nas turmas que vão entrar para o primeiro ano passar isto, porque isto é passar uma tarefa deste género a todos os meninos e perceber e fazer este treino da identificação de segmento inicial na preparação em jardim de infância e à entrada para o primeiro ciclo, ok? Mas vamos falando sobre estas coisas. E a consciência de acento é fundamental, falámos ontem, é pouco falada ainda, mas é um aspecto muito importante a ter em conta porque do acento decorrem muitas das alterações ou da dificuldade na consciência de acento, podem decorrer muitas alterações a nível ortográfico, ok? Portanto, então vamos ter estas unidades significativas para analisar, de cima para baixo, daqui, uma vez que estamos a analisar o oral, e nós não falamos por som, não é? Nós produzimos enunciados e conseguimos segmentar esses enunciados daí para baixo, ok? Portanto, e é isto que nós fazemos, não é? A análise da cadeia gráfica e de fala, é isto que nós fazemos, não é? Nós olhamos para uma frase e vamos testar as possibilidades de divisão desta cadeia, não é? A frase pode ser segmentada em palavras, que por sua vez podem ser segmentadas em morfemas, não é? Menina, menino, já temos ali um morfema de género. Partiu, temos iu, ia, e muitas vezes nós vemos isto nos meninos, eles conseguem ler a primeira parte, o radical da palavra, que a pessoa que leem globalmente, mas depois para as formações, principalmente nos tempos verbais,
eles precisam de mecanismos de análise fonológica, porque senão podem não conseguir fazer. Depois podem dividir a palavra em sílabas, as sílabas em sons, certo? Em letras, em sons. Sendo que, por exemplo, o lhe tem duas letras, mas representa apenas um som, não é? E ele faltou aqui o ataque e a rima que deve ter ficado preso aqui para trás. Desculpem, está aqui. Por exemplo, temos aqui ão, tá? Vai. Tio, ok? Temos o ataque, que é o T, e a rima, que é o iu, não é? Ramificada, que é o ditongo. E, portanto, depois vamos passar, por exemplo, a palavra melhor, em termos de sons, tem 4 sons. Tem o me, u, lhe, o, r, certo? E tem, desculpem, 5 sons e 6 letras. M, E, L, H, O, R. E, portanto, é preciso fazer esta análise para depois perceber que o lhe, no português, é um dígrafo e precisa de 2 letras para ser escrito. Portanto, é de facto importante reconhecer que a importância e a relação que existe entre capacidades metalinguísticas e a aprendizagem da leitura e da escrita, que elas se influenciam mutuamente, ok? E, portanto, alguns exemplos, por exemplo, a consciência silábica, só a título de exemplo, porque nas próximas sessões é que nós vamos partir isto em mais bocados. Emerge cedo, com o gosto pelas rimas, pelas lenga-lengas, e aquilo que eu já vos disse ontem, primeiramente em palavras dissilábicas, porque também são aquelas que são mais frequentes no português, preferencialmente com estrutura CV-CV, senão a tendência muitas vezes é eles fazerem perato, cantar. E aos 6 anos, muitas crianças ainda podem revelar dificuldades na segmentação de palavras com 4 sílabas, ou seja, mais complexo e maior complexidade, ou em que as sílabas são mais complexas. E, portanto, há várias tarefas que nós podemos fazer e vamos trabalhar sobre elas. O que é que eu vos queria deixar para terminarmos aqui esta sessão? Que a consciência fonológica é importante que as crianças desenvolvam estas competências de forma estruturada, para que o alfabeto também lhes faça sentido. Referir aqui um aspecto importante. Eu trabalho com professores há muito tempo e com alguns dos que aqui estão já tive o prazer de trabalhar e alguns durante bastante tempo. Hoje em dia são muito usadas as famílias dos sons, não é? Das letras, para começar a trabalhar o papé pipapu, o taté titotu. E isso funciona, uma criança que não tem dificuldades implicitamente percebe que dentro do pá está um P e um A. E que pé é resultado de P mais E. Mas para crianças com dificuldades isto não é intuitivo. Eles precisam de perceber que aquela unidade tem 2 unidades lá dentro. E é muito importante, o método é válido, obviamente, mas é importante eles reconhecerem que aquelas 2 unidades que eles escrevem também são representativas de 2 unidades que eles ouvem, não é? E perceber que o que se repete em pá, pé, pipopu é o P, e o que se repete em mamé, mimomu é o me. Não é? E isto é fundamental para eles lidarem com palavras novas, com outros aspectos que vão e que todo o sistema, como é trabalhado, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, e depois só mais para o fim do ano é que as tais irregularidades aparecem, não é? E já pode ser vogal consoante, muitas vezes eles continuam a ler consoante vogal, não é? Então perceber a ordem e perceber, ok, se aquele som é a letra me que faz o som me, se eu juntar com o a faz má, não é? E isto é de facto muito, muito importante. Então, eles têm exatamente de aprender que os diferentes segmentos têm diferentes funções dentro da palavra e que são representados de formas gráficas, não é? E, portanto, este treino deve ser hierarquizado daquilo que é mais visível do que é mais fácil para aquilo que está mais encaixado e menos visível, não é? Por isso é que nós não começamos por para a pré e para o pru, tem mais unidades dentro da sílaba, não é? E, portanto, o treino da consciência fonológica vai facilitar o domínio do princípio alfabético, como eu dizia há pouco, de que é o princípio que rege a associação som-letra, que um som corresponde a uma letra, que depois não é bem assim, não é? Pronto. Mas lá está, da regra para a exceção. Ensinamos sempre do que é mais fácil para aquilo que é menos fácil. Mas depois põem-se aqui outras questões. Será que isto é suficiente para aprender a ler e a escrever?
e que processos é que podem ocorrer em palavras cuja leitura não depende apenas da descodificação. Por exemplo, irregularidades na correspondência da letra ao som, dificuldades ortográficas, podem ser necessários outros mecanismos, não é? E vamos depois ver isso também. Então, só para rematarmos aqui esta sessão, que estamos mesmo a entrar nos 30 minutos e eu prometi-vos que não vos ia dar grandes secas. Referir que as crianças precisam desenvolver estas competências de forma estruturada, não é? Para que o alfabeto lhes faça sentido. E esta já estava, desculpem, era isto que eu queria referir. Este treino é muito, muito importante que seja hierarquizado, está bem? E para chegarmos ao domínio do princípio alfabético. E só para deixar aqui um lamiré do que é que vamos falar depois na próxima sessão, vamos falar exatamente sobre as relações entre o oral e o escrito e de que forma é que vamos chegar aos tais níveis de processamento da linguagem oral e as implicações que isto tem para a linguagem escrita, ok? Então, fiquem bem, um bom fim de semana, pensem aqui nos aspectos que eu vos propus e cá nos encontramos para a semana, agora não sei bem o dia, mas cá nos encontramos brevemente. Tudo a correr bem.